Você já imaginou ser tão incrivelmente poderoso, uma verdadeira lenda viva, mas ninguém ao seu redor faz ideia disso? É exatamente o que acontece com os protagonistas dessa lista. Hoje, vamos falar sobre 7 animes onde o protagonista é uma lenda, mas ninguém sabe, seja porque eles escondem seu poder, preferem viver discretamente ou porque simplesmente o mundo não reconhece sua verdadeira grandeza. Cada um deles carrega um potencial extraordinário que só é revelado quando o momento exige. Então, se prepara, porque esta lista vai trazer heróis que são tão incríveis quanto misteriosos. Vamos nessa! Começando nossa lista, temos Lelouch V. Britannia, o protagonista lendário de Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Lelouch é um jovem príncipe exilado do poderoso Império da Britânia, vivendo sob um disfarce simples como um estudante comum. Mas, por trás dessa fachada, ele é um gênio estratégico que carrega um poder misterioso e devastador, o Geass, uma habilidade que permite controlar a vontade de qualquer pessoa que cruze seu olhar. Ao longo da história, Lelouch assume o manto de Zero, um revolucionário mascarado que lidera uma revolta contra o Império. Ele orquestra batalhas, manipula aliados e inimigos, e usa o Geass para virar o jogo a seu favor, enquanto mantém sua verdadeira identidade em segredo. O mais impressionante? Ele faz tudo isso sem que a maioria das pessoas saiba que ele é o cérebro por trás da revolução. Lelouch não é apenas um líder habilidoso, ele é uma figura quase mitológica. Seus planos são tão complexos e bem elaborados que até mesmo seus aliados às vezes duvidam de sua verdadeira intenção. Mas o que realmente faz de Lelouch uma lenda é sua determinação em criar um mundo onde sua irmã mais nova, Nunnally, possa viver em paz, mesmo que isso signifique sacrificar tudo, inclusive a si mesmo. A jornada de Lelouch em Code Geass é um espetáculo de estratégia, inteligência e emoção. Ele é o exemplo perfeito de um protagonista que esconde sua verdadeira força e se torna uma lenda sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. Segundo protagonista da nossa lista, Rudeus Greyra, Mushoku Tensei. O próximo protagonista da nossa lista é Rudeus Greyra, de Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, um dos maiores exemplos de um herói que carrega um imenso potencial, mas prefere esconder sua verdadeira grandeza enquanto cresce e aprende em um novo mundo. A história de Rudeus começa com um tom sombrio. Em sua vida anterior, ele era um homem fracassado, sem propósito e cheio de arrependimentos. Após morrer de forma trágica, ele recebe uma segunda chance ao ser reencarnado em um universo mágico. No entanto, ele mantém todas as memórias de sua vida passada. Recomeçando como um bebê, ele decide aproveitar essa nova oportunidade para se tornar alguém melhor. Desde cedo, Rudeus demonstra habilidades excepcionais. Ainda criança, ele domina conceitos de magia que magos experientes demorariam anos para aprender. Graças à sua memória avançada e curiosidade insaciável, ele é capaz de conjurar feitiços complexos sem precisar usar encantamentos verbais, algo raríssimo no mundo em que vive. Mas, em vez de exibir sua força, ele prefere adotar uma postura discreta, agindo como uma criança comum para não chamar atenção. Ao longo de sua jornada, ele encontra mestres e aliados que moldam sua trajetória. Sua mentora, Roxy Migurdia, percebe rapidamente que ele é um prodígio, mas Rudeus a respeita profundamente e nunca se coloca acima dela. Em sua amizade com SYLPHY, ele demonstra um lado protetor e afetuoso, enquanto com Eris Boreas Greyra, ele aprende a lidar com desafios emocionais e físicos, provando ser muito mais do que apenas um gênio mágico. O que torna Rudeus uma lenda em construção é sua capacidade de impactar aqueles ao seu redor sem precisar alardear seu poder. Ele transforma vidas, constrói relacionamentos e resolve conflitos usando sua inteligência e habilidades de forma estratégica. Apesar disso, a maioria das pessoas no mundo mágico em que vive não tem ideia do quão imensamente poderoso ele realmente é. Além de suas habilidades mágicas, Rudeus também demonstra uma notável inteligência emocional ao lidar com situações delicadas. Ele percebe que não basta ser forte, é preciso ser sábio para usar o poder no momento certo. Ele prefere agir nos bastidores, aprendendo e se desenvolvendo em silêncio, enquanto constrói uma fundação sólida para o futuro. À medida que a história avança, fica claro que Rudeus está destinado a se tornar uma figura lendária no mundo. Seus feitos e conexões vão ecoar por gerações, mas ele permanece humilde, sempre tentando aproveitar sua segunda chance de forma responsável. Em Mushoku Tensei, Rudeus Greyra é o exemplo perfeito de um protagonista que escolhe crescer longe dos holofotes, mas cuja verdadeira força está destinada a ser revelada. Ele é muito mais do que um simples mago talentoso, ele é uma lenda em construção, e poucos têm a sorte de perceber isso. O terceiro protagonista da nossa lista é Saitama, o herói que se tornou uma lenda viva, mas que ninguém reconhece. Em One Punch Man, Saitama é o homem mais forte do mundo, capaz de derrotar qualquer inimigo com apenas um soco. Mas, ironicamente, ele vive no anonimato, sendo constantemente subestimado por todos ao seu redor. A história de Saitama começa como a de qualquer pessoa comum. Ele era apenas um homem desempregado e sem propósito, até que decidiu se tornar um herói. Após treinar de maneira extrema, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e uma corrida de 10 km todos os dias, ele atingiu um nível de poder tão absurdo que nenhum adversário é capaz de enfrentá-lo por mais de um golpe. No entanto, apesar de sua força incomparável, Saitama nunca é levado a sério. Na associação de heróis, ele é colocado na classe mais baixa e tratado como um completo desconhecido. Enquanto outros heróis recebem fama e glória, Saitama derrota monstros gigantescos e salva cidades inteiras sem que ninguém reconheça seu valor. Até mesmo seus aliados, como Genos, o veem como um mistério incompreensível. O que torna Saitama tão especial é que ele nunca busca reconhecimento ou validação. Ele se tornou um herói simplesmente porque queria uma vida emocionante, mas ironicamente, sua força acabou deixando-o entediado, já que nenhuma luta representa um verdadeiro desafio. Ainda assim, ele segue em frente, enfrentando inimigos incrivelmente poderosos com a mesma expressão desinteressada, sem nunca perder sua humanidade ou humor.
Saitama é um herói como nenhum outro. Ele poderia ser um símbolo global de força e coragem, mas prefere viver uma vida simples, longe dos holofotes. Em One Punch Man, ele é o exemplo perfeito de uma lenda que o mundo ainda não conseguiu entender completamente. Chegando ao quarto protagonista da nossa lista, temos Kirito, de Sword Art Online. Em um mundo onde a habilidade no combate virtual pode ser a diferença entre a vida e a morte, Kirito se destaca como um jogador lendário. Mas o mais interessante? Mesmo com todo o seu talento, ele prefere esconder sua verdadeira força, mantendo-se discreto enquanto luta para proteger aqueles ao seu redor. Tudo começa quando Kirito, um jogador ávido de VRMMORPGs, entra no jogo Sword Art Online, um mundo virtual onde os jogadores ficam presos e precisam completar 100 andares de uma torre mortal para escapar. Para piorar, quem morre no jogo morre na vida real. Desde o início, Kirito se mostra um jogador excepcional, mas sua escolha de jogar sozinho o coloca na mira de outros jogadores que o tratam com desconfiança e até desprezo. Kirito possui uma habilidade única. Ele é um dos raros jogadores que participou do teste beta do jogo, o que lhe deu uma vantagem estratégica e conhecimento profundo sobre as mecânicas do São. Mas em vez de alardear suas conquistas ou liderar grandes grupos, ele decide agir sozinho. Por causa disso, muitos o subestimam, sem saber que ele é capaz de realizar feitos incríveis, como derrotar chefes de andares inteiros sozinho ou dominar técnicas de combate impossíveis para a maioria. O que torna Kirito lendário é sua capacidade de adaptação e sua habilidade estratégica. Ele não depende apenas de força bruta, ele analisa cada batalha, estuda seus inimigos e usa sua inteligência para superar desafios aparentemente impossíveis. Uma das maiores demonstrações de sua força acontece quando ele desbloqueia a habilidade de usar duas espadas, conhecida como Dual Blades, que o coloca em um nível completamente diferente dos outros jogadores. Mas, apesar de seu imenso poder, Kirito é profundamente humano. Ele luta não apenas para sobreviver, mas para proteger aqueles que ama. Sua relação com Asuna, sua parceira e eventual esposa, revela um lado mais emocional e sensível do personagem. Além disso, ele constantemente questiona o peso de suas ações e a responsabilidade que carrega como um dos jogadores mais fortes do jogo. O anonimato de Kirito também é um reflexo de sua humildade. Mesmo sendo uma figura lendária dentro do jogo, ele nunca busca reconhecimento ou fama. Para ele, o mais importante é garantir que todos os jogadores possam escapar com segurança, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. Essa combinação de força, inteligência e altruísmo é o que faz de Kirito um protagonista tão marcante. Em Sword Art Online, Kirito não é apenas um jogador habilidoso, ele é um símbolo de determinação, sacrifício e liderança silenciosa. Sua jornada é um exemplo perfeito de como um protagonista pode ser uma lenda sem precisar dos holofotes. Enquanto o mundo ao seu redor pode não reconhecer totalmente sua grandeza, aqueles que têm a sorte de lutar ao seu lado sabem que ele é, de fato, um herói. O quinto protagonista da nossa lista é ninguém menos que Saiki Kuzu, de The Disastrous Life of Saiki K, um estudante aparentemente comum, mas que esconde um segredo que o coloca em um nível quase divino. Ele é um psíquico com um conjunto de habilidades tão vasto que praticamente não há nada que ele não possa fazer. No entanto, ao contrário de outros protagonistas superpoderosos, Saiki faz de tudo para esconder seu potencial. Desde o nascimento, Saiki já era especial. Ele podia usar telecinese para mover objetos, telepatia para ler mentes, pirocinese para manipular fogo e até mesmo habilidades mais absurdas, como viajar no tempo ou alterar a realidade. Parece incrível, certo? Mas para Saiki, esses poderes são um pesadelo. Ele só quer viver uma vida normal, sem chamar atenção, mas sua força absurda faz com que situações extraordinárias o sigam onde quer que ele vá. O que torna Saiki uma lenda é que ele é praticamente invencível. Nenhum desafio físico ou mental é grande demais para ele, e ele constantemente resolve problemas impossíveis sem que ninguém perceba. Por exemplo, ele pode apagar desastres naturais antes que eles aconteçam, salvar pessoas sem deixar rastros ou até reconstruir o mundo inteiro após um erro catastrófico, tudo enquanto tenta manter sua vida como um estudante comum. Mas o que realmente destaca Saiki é sua personalidade única. Diferente de outros heróis que abraçam seus poderes, ele odeia ser especial. Ele prefere passar despercebido, vivendo tranquilamente e fugindo de qualquer coisa que ameace sua rotina. Isso é ainda mais difícil porque, mesmo tentando se esconder, ele acaba cercado por pessoas excêntricas, como Nendou, seu amigo idiota e irritante, e Teruchachi, a garota mais popular da escola, que acredita que todos estão apaixonados por ela, inclusive Saiki. Mesmo com seu poder incomparável, Saiki lida com problemas cotidianos de uma maneira extremamente humana e engraçada. Ele usa suas habilidades para escapar de conversas incomodas, evitar constrangimentos ou até garantir que seus pais não descubram que ele quebrou algo em casa. Tudo isso contribui para torná-lo um protagonista que é tanto relacionável quanto impressionante. Saiki Kuzu é o exemplo perfeito de um protagonista que poderia dominar o mundo inteiro sem esforço, mas escolhe usar seus poderes apenas quando absolutamente necessário. Em The Disastrous Life of Saiki K, ele não é apenas uma lenda por causa de suas habilidades psíquicas, mas também por sua incrível habilidade de se manter fora dos holofotes, mesmo quando o universo parece conspirar contra ele. No fim, Saiki é um protagonista que mostra que o verdadeiro poder não está em usar tudo que você tem, mas em saber quando não usá-lo. Ele é uma lenda silenciosa, vivendo entre pessoas comuns, sem que elas percebam o quão incrivelmente sortudas são por tê-lo ao redor. O sexto protagonista da nossa lista é Van Yen, de Fullmetal Alchemist Extremista Alchal, Brotherhood. Ele pode parecer apenas um viajante solitário e reservado, mas Van Yen é muito mais do que aparenta. Ele é uma lenda viva, um dos personagens mais poderosos e enigmáticos do mundo da alquimia, cuja verdadeira força e história são conhecidas por poucos. Van Yen nasceu como um escravo na antiga civilização de Xerxes.
Ele vivia uma vida sem propósito até que se tornou peça-chave em um experimento alquímico que mudou sua vida para sempre. Foi durante esse evento que ele ganhou um poder incomparável ao absorver as almas de milhões de pessoas, transformando-o em um homúnculo humano imortal, com conhecimento alquímico vastíssimo. Apesar de ser imortal e praticamente invencível, Wen nunca usa seu poder de forma grandiosa ou para chamar atenção. Ele prefere agir nas sombras, viajando pelo mundo e tentando corrigir os erros de seu passado. Ele é um mestre da alquimia, capaz de realizar feitos que desafiam as leis da natureza, mas vive como um homem comum, escondendo sua verdadeira força e tragédia pessoal. Wen também é um dos personagens mais trágicos da série. Ele carrega a culpa de ser parcialmente responsável pela destruição de Xerxes e pela criação de Pai, o antagonista principal de Fullmetal Alchemist Temista Brotherhood. Apesar disso, ele dedica sua vida a lutar contra os planos de Pai, tentando evitar que o mundo sofra a mesma destruição que ele testemunhou em Xerxes. Mas o que realmente destaca Wen é sua sabedoria e humanidade. Apesar de possuir poderes que o colocam acima dos mortais, ele nunca se considera superior. Ele entende o valor da vida humana e faz de tudo para proteger aqueles que ama, especialmente seus filhos, Edward e Alphonse Elric. Mesmo distante, ele sempre trabalhou para garantir que eles tivessem um futuro melhor, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. A jornada de Wen é cheia de mistério, tragédia e redenção. Ele é um personagem que poderia dominar o mundo com suas habilidades, mas escolhe usá-las para proteger e redimir. Sua sabedoria, paciência e força silenciosa o tornam uma verdadeira lenda que poucos realmente compreendem. Em Fullmetal Alchemist Temista Brotherhood, Wen não é apenas um alquimista imortal, ele é uma figura que carrega o peso de um passado devastador, mas que ainda encontra força para lutar por um futuro melhor. Ele é a prova de que, às vezes, as maiores lendas são aquelas que escolhem o anonimato e o sacrifício em vez da glória. O sétimo e último protagonista da nossa lista é Toru Akura, de Shaika, The Coffin Princess. Toru é um mercenário habilidoso que vive como alguém comum, mas por trás de sua fachada de homem preguiçoso e desmotivado, ele esconde um passado glorioso e habilidades que o colocam entre os guerreiros mais formidáveis de seu mundo. Toru era um dos membros dos lendários Saboteus, uma elite de combatentes treinados em técnicas mortais e furtivas, capazes de derrotar inimigos em campo aberto ou na surdina. Durante a Grande Guerra que abalou seu mundo, Toru desempenhou um papel importante em batalhas cruciais, mas após o fim do conflito, ele perdeu seu propósito. Sem um objetivo, ele vive uma vida sem direção, escondendo seu passado como guerreiro. A história de Toru começa a mudar quando ele encontra Shaika Traban, uma jovem misteriosa que carrega um caixão e procura reunir os restos mortais de seu pai, o Imperador Gás. Toru decide ajudá-la, junto com sua irmã Kari, embarcando em uma jornada que não apenas revive seu instinto de luta, mas também o força a confrontar o que significa ser útil e lutar por um objetivo. Apesar de seu passado como uma lenda dos Saboteus, Toru raramente exibe toda a extensão de suas habilidades. Ele age com discrição, planejando cuidadosamente suas ações e analisando os movimentos dos inimigos antes de atacar. Quando entra em combate, sua maestria é impressionante. Ele utiliza armas especiais conhecidas como Gundo, combinando agilidade, força e estratégias que deixam até os oponentes mais experientes sem reação. O que torna Toru tão fascinante é sua luta interna entre a letalidade de suas habilidades e o desejo de encontrar um propósito maior além da guerra. Ele é um protagonista que não busca fama ou reconhecimento, mas que ainda assim prova ser indispensável em cada batalha. Sua lealdade a Shaika e sua determinação em ajudá-la mostram um lado humano e altruísta que contrasta com seu passado sombrio. Em Shaika, The Coffin Princess, Toru Akura é o exemplo perfeito de um protagonista que poderia ser uma figura lendária, mas escolhe caminhar pelas sombras, usando sua força apenas quando necessário. Ele é um personagem que combina habilidade incomparável com uma jornada emocional de busca por propósito, tornando uma lenda oculta no mundo que o cerca. E aí, galera, o que acharam dessa lista de protagonistas que são verdadeiras lendas, mas preferem ou acabam mantendo seus poderes e histórias em segredo? Cada um deles carrega um potencial incrível, mostrando que nem sempre é preciso estar sob os holofotes para ser um herói. Agora é a sua vez. Qual desses personagens é o seu favorito? Ou você conhece algum outro que deveria estar aqui? Comenta aí embaixo. Vamos trocar ideia. E se você curtiu esse vídeo e quer mais listas como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Aqui, sempre tem conteúdo épico para quem ama animes como você. Muito obrigado por assistir até o final. E lembre-se, às vezes, as maiores lendas são aquelas que ninguém vê. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até mais!